Viva! Olá a todos e bem-vindos ao podcast Descobrindo o Milagre de Você. E hoje eu posso falar e ter uma conversa com uma das minhas pessoas favoritas do mundo, Gary Douglas. Olá, senhor Douglas. Ups, não posso te ouvir. Eu abri. Ok, como tá isso? Tá melhor? Sim. É bom ver você, senhora Rachel. Ah, obrigada, adoro sua camisa. Gary está usando uma camisa com ovelhas e óculos de sol. Sabe, é dos meus dias de me sentir envergonhado. Ah, eu não acredito que você já tenha sentido assim, mas ok. Eu tenho momentos, mas geralmente eles não duram muito. 10 segundos é o máximo. Então hoje eu queria falar com você sobre um dos trabalhos favoritos que você trouxe para o mundo, que é a especialidade de Axis de X-Men. Então, esse trabalho transformou meu relacionamento comigo e eu adoraria que todos no mundo soubessem que está disponível. E eu me pergunto se você poderia apenas falar sobre como esse trabalho começou a existir. Bem, o que acontece é que tivemos pessoas que apareceram com crianças que foram diagnosticadas como autista e eu estou sempre na pergunta, eu não chego à conclusão, sabe? E eu não pergunto, eu pergunto o que eles querem dizer com autista. Bem, eles não têm uma função adequada. Eu também não tenho. Então, já que eu não tenho uma função adequada, que função eu tenho? E eu estava disposto a fazer perguntas, e a partir das perguntas veio essa conscientização de uma possibilidade diferente. Teve uma sessão que eu fiz com uma criança pequena de 6 anos, que tinha um irmão de 9 e foi no apartamento da Simone, na Austrália. E eu o vi olhar para a geladeira, olhar para a mãe, e eu vi a mãe levantar, caminhar em direção à geladeira e falar: Ah, Simone, você tem suco? E ela vira pro garoto e fala: Você quer suco? E ele faz: Ah! E eu falei: Você vê que ele já te disse isso e era isso que você levantou? É por isso que você levantou e vai ter a geladeira? E ela disse: O quê? E eu falei: Ele está se comunicando com você telepaticamente. Ele não tem que usar palavras. Eu olhei pro irmãozinho dele, irmão mais velho, que tinha 9 anos, e eu falei: Você o escuta, não é? E ele fez apenas acenando levemente. E foi aí que eu me dei conta quão maravilhosas as pessoas na verdade são. Naquele momento, eu vi que elas são a evolução da espécie por uma ordem mais elevada e não nós tendo um problema. E eu gostaria de ver mais dessas pessoas vindo. Sim, eu também, eu adoro a maneira que você diz que elas têm as capacidades maravilhosas e a maneira que elas funcionam é tão diferente. Elas podem não ser vistas, sabe? Não é que elas podem, elas não são vistas porque elas não fazem o que é normal. Nós supomos que normal era o que deveríamos estar trabalhando, ao invés de se trabalhássemos para isso e se fôssemos tão adiante em tudo. E se começássemos a criar nossas vidas inteiras estando adiante de todos os jogos, o que isso criaria? O que seria possível? Como o mundo poderia se parecer num período curto de tempo? Uma das coisas que eu sempre olho, eu aprendi com esses caras que sempre procuram o que é possível além do que é normal. Então eu sempre pergunto, o que é possível além do normal? O que é possível além disso? O que é possível além do que é o procedimento operacional padrão? E todas essas perguntas abriram portas para mim, para coisas que não deveriam ter funcionado, funcionaram. E essa é a parte, diz Rachel, as coisas que não deveriam ter funcionado e funcionaram. Acabei de voltar e estava em Abu Dhabi, fiz uma classe de X-Men e tinha essa criança linda na classe, o Mohammed, que tinha 9 anos. E ele disse: O meu pai tende a fazer outras coisas e como eu posso me encaixar no mundo dele? E ele já tinha feito o download da realidade do pai. Sim, ele estava olhando para uma maneira de se conectar com ele. E foi tão interessante, eu fiz uma pergunta para ele: o quanto você se importa com o seu pai? E eu falei: eu me importo tanto. E se você nunca tivesse que se encaixar, e se a sua diferença fosse um presente? E essa é a parte que requer ser nutrida. Sim, sim, diz Gary. E a maioria das pessoas não vê isso e não sabe. Tipo, eu amo
ambos meus netos, filhos da Gracie, são X-Men. E sabe, Xander consegue te ouvir, pensar, falar, ok? Ele fala de coisas, ele pensa nas coisas e eu sei que ele está pensando nisso. Então eu pergunto. E como ele... A Estela foi lá cuidar dele por alguns dias até que o pai viesse para casa. E o Grayson duplica as outras pessoas. E ele pode bater numa bola de tênis como um cara de 40 anos. Com o mesmo som, a mesma distância. Ele é maravilhoso. E ele tem 8 anos. Então o irmão, que está fazendo 14 esse mês, falou... Falei, o que eu vou dar para essa criança, sabe? De aniversário. E eu podia senti-lo pensar em algo. E eu falei, então, do que o Xander está falando? E a Estela me contou. E então eu tive um amigo que entrou online, encontrou, eu comprei e mandei para casa dele, para o aniversário dele. O que vai ser bem engraçado. E na verdade, dizer, sabe de uma coisa? Você me levou a olhar para algo diferente. E como você sabe, sou casada com o X-Men. Sim, você é. E ele não faz a menor ideia. Ele é tão psíquico, ele é tão brilhante, no que ele questiona, a maneira que ele vê as coisas, sabe? Ele tá sempre olhando para a próxima escolha, no que ela vai levar. Sim, ele tá sempre olhando para o futuro que vai ser criado pelas escolhas que ele faz hoje. 99% das pessoas no planeta não fazem isso. Ele está no topo 1% do mundo em conscientização. E ele pensa que é normal. E eu acho muito engraçado. E o que eu queria perguntar é, quando o X-Men tem apoio com relação a outras pessoas honrarem suas capacidades e ver as capacidades como um presente e não como um erro, e será que isso estimula suas capacidades? Sim. O negócio é uma das coisas que acontece com a Grace. Ela vê os filhos como os X-Men que são. Ela não aborda como se eles fossem X-Men, ela os aborda como se eles fossem eles. E como ela faz isso, eles desenvolvem os talentos de maneiras diferentes, de maneira que outras coisas não sugeririam. E, bem, Xander é uma criança matematicamente gênio, cientificamente gênio. Ele é um gênio em 1000 maneiras. E eu o vejo fazendo coisas. Eu vejo falando com o Liam Bramley, que é também uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci. Ele conversa com o Liam e os dois parecem dois quarentões conversando. E você tá com 13, ele tem 38 e vocês conversam como se estivesse exatamente na mesma página. E estão, maravilhoso. E ter pessoas que tratam crianças com esses talentos dessa maneira muda a maneira que elas funcionam no mundo, porque elas não são vistas como erradas, elas olham porque elas podem fazer. E é isso que deveríamos fazer. Devemos olhar porque as pessoas podem fazer, não o que elas estão fazendo errado. E no meu voo para Abu Dhabi, tinha uma criança de 4 anos perto de mim e os pais dela estavam dizendo: ah, ela não consegue andar rápido no avião porque ela tem 4 anos. Eu olhei para ela e a projeção, e eu olhei para ela e disse: eu aposto que você pode andar mais rápido que eu sou mais rápido que você. Eu apenas brincando com ela. Então eu cheguei na imigração e ela apareceu na minha frente e falou: oi, eu ganhei. Adorei. Adorei. Veja, você brinca na possibilidade. As pessoas que brincam na possibilidade são pessoas maravilhosas. É um mundo inteiramente diferente se abriria. E é assim que deveria ser, daí que deveríamos funcionar. Eu não vejo muitas pessoas fazendo isso. Não, diz Rachel. E o negócio sobre isso é que é tão fácil para nós, para mim, ser isso com eles, ver essa possibilidade. Isso não é de jeito nenhum, porque você é um X-Men, né? Exatamente, ela diz. Veja. Ovelha. E nós não ferramos com as ovelhas. E sabe, a nossa maior dificuldade é que estamos aqui para balançar as coisas. E o negócio é, diz Gary, David Kubis disse com Chris e outra pessoa, eles estão fazendo os líderes para o futuro. O quê? A Megan.
estão fazendo Líderes para o Futuro. E o filho da Megan é autista também, mas ele adora esportes e ele coloca nos esportes e faz coisas maravilhosas com isso. E eu vejo muitos atletas sendo autistas e são extremamente bons no que fazem e não sabem como fazem. Eles não sabem como fazem porque eles apenas são isso. E você não pode descrever o que é, você pode descrever o que aprendeu. Então, eles têm essas habilidades. Isso é brilhante, o que você acabou de falar. Sim, você deveria olhar para isso. Eu sou brilhante, o que eu posso te dizer? Eu não sou autista. Eu não sou autista. Ah, eu sou. Você é o maior X-Men que eu conheço. Qual é uma ferramenta que você dá para alguém que tem uma criança com TDAH? E é uma das coisas que eu mais escuto das mães. O que é que eu posso dar para essas... Que pergunta eu posso fazer que vai ajudá-la a reconhecer do que ele é capaz? Que pergunta eu posso fazer que vai permitir que ele reconheça do que ele é capaz? E Grace sempre pergunta para os filhos, sabe, mas eu fiz coisas com os meus filhos quando eu estava criando-os que eu falava, isso daí tá quente, talvez você vai querer tocar. Não é tipo, tá quente, não toca. Eu sempre digo, está quente, talvez você vai querer considerar. Eles colocam a mão, sentem o calor e não tocam. E então, os adultos geralmente dizem, não toca. E eu aprendi que se você der informação para as pessoas de uma maneira que permite que elas escolham, elas vão escolher o que é mais grandioso para elas do que é mais grandioso para você. É muito verdadeiro. E sabe, eu me mudei para o Reino Unido ano passado e por causa da mudança eu estou perto da Shannon, sou outra filha, e ao ser exposta a ela, sabe, nós falamos sobre perceber e sentir em Access e para mim isso tem sido umas coisas que mais mudou. Eu ia por um sentimento e eu queria dominar, assumir uma energia ao invés de percebê-la. E desde que eu tô perto da Shannon, eu chego nela e mesmo estando um pouquinho estressada, ela pergunta, onde você estava? E eu estou facilitando o castelo, ela pergunta, isso é seu? E é tão sucinto com a conscientização energética. Sim, Shannon é muito como o Temple Grandin. Eu não sei se vocês assistiram o filme, eu assisti. Se você tem uma criança autista, você precisa ver esse filme, você precisa aprender como a vida e a realidade deles é diferente. É a coisa mais importante que precisamos ver. Como eles são diferentes. Tá tudo bem, não tá errado. Isso faz uma grande diferença, é uma grande mudança para eles e para você. Totalmente. Essa coisa de perceber, sabe, esta manhã e Andrew, eu falei pro Troy, 2 minutos depois, meu telefone apitou. Você pode mandar o link, sabe, para a reunião essa noite com o Gary? E isso foi a milhares de quilômetros de distância. Não são milhares de quilômetros de distância. É do outro lado da rua, querida, diz Gary. Isso é do outro lado da rua. Isso não é alguns milhares de quilômetros. E você tem que ver que as pessoas vão te ouvir. Eu acho que a boa nova é que, sabe, se tivéssemos um desses vulcões que explodem e faz não sei quantos milhões de anos que não pode, nós perderíamos a comunicação pelos telefones. E o que você vai fazer sem um telefone? Eu não vou ter nada para olhar o tempo todo, sabe? Mas se você começar a funcionar a partir disso, você ainda vai captar toda a informação que precisa sobre quem está onde, quem está pensando em você e quem precisa. Exatamente, ela diz. E você vai encontrar uma maneira. E isso é tão bonito, sabe? Quando você me disse é do outro lado da rua. Eu tinha uma senhora na classe também em Abu Dhabi, eu não sei se você sabe, os saltistas enviaram um míssil no Iêmen e o navio tinha propriedade militar e ela estava no escritório dela e de repente ela fez, sabe, ficou super estressada, comprimiu, contraiu e aí ela ouviu o noticiário e ao invés do ponto de vista dela, estava no lugar, então ela não podia estar consciente do que estava acontecendo
E ela tinha todos os detalhes. Ela sabia de tudo, sim, ela sabia de tudo. E essa parte que você acabou de falar é do outro lado da rua. Nós não funcionamos a partir de um lugar, mas de um espaço onde tudo é, sim, um espaço, diz Gary, e um momento mágico. O que é realmente possível? Qual é o momento mágico de possibilidade que podemos virar agora o tempo todo? E sabe, eu não te liguei sobre isso. O que? O que você sabe? Do que você está consciente? As coisas serão diferentes. Vai ser interessante quando finalmente eles se derem conta que ainda precisam de linhas telefônicas. E eles removeram todas. Eu adoro a maneira que você vê as coisas, é verdadeiramente mágica. Então, nós temos essa classe e você, eu, Alison, Arthur no rancho, 7, 6, 7, 8 de janeiro, e eu vou dizer que eu estou honrada em fazer parte disso. Você deveria, porque você é uma autista. E é por isso que você vê que estamos falando de você, estamos tentando te dar um lugar onde você pode ser mais e começar a usar a sua conscientização para criar um futuro diferente. E é isso que eu estou querendo levar todo mundo a escolher. Escolher ser a diferença que você é para criar uma realidade diferente para todos. Porque você precisa. Nós precisamos, diz o Rachel. E o negócio é, se você está por aí, você fica emperrado quando as pessoas contam mentiras. A maioria das pessoas vive a partir da ilusão do que não é, ao invés de estar presente com o que é. A maioria da pessoa está delirando? O Gary pergunta. O quê? Eu sei, eu concordo. Então, para mim, eu pensei que eu estivesse errada por causa do que as pessoas diriam. Eu achava que, nossa, será que eu tô maluca? Então, o que se transformou e virou completamente para mim é que agora eu sei que eu tô consciente e eu posso receber o louco, as mentiras, e não estar sob efeito. Eu achei muito bonitinho, porque outro dia eu falei, ok, então, será que essa pessoa é esse tipo de coisa ou será que eu tô maluco? E virou para mim e falou, sim. Sim para os dois. Sim para os dois. Eu estou maluco e eles são o que eles são. É, mas você é um maluco bom, diz Rachel. Obrigada. Eu estou feliz que você pensa assim. Eu penso porque eu conheço o seu tipo de maluca e eu sei que vai criar um mundo mais grandioso. É sobre isso que eu me importo, um mundo mais grandioso, diz Gary. Sabe, eu tenho 83 anos e meio, farei 84 esse ano e, sabe, é velho o suficiente. Você não precisa viver, sabe, para ter 99. Mas se eu viver 120 só para ferrar com as pessoas, eu gosto de ferrar com as pessoas. Eu gosto. Não, deixa pra lá. Eu gosto de ferrar com as pessoas. Vamos deixar assim. Então, diz Rachel, nós te damos as calorosas boas-vindas a esse trabalho. E a educação e a informação é tão requerida e tão linda. Vai ajudar, eu acho que muitas pessoas, diz Gary. E bem, sabe, eu fiz uma classe introdutória e tinha algumas pessoas que vieram e disseram que seus filhos tinham 3 filhos autistas diagnosticados, certificável. E eu falei, bem, sabe, você precisa, nós temos dificuldade de fazê-los levantar de manhã, isso é maluco. Eu falei, dê fotos para ele, para de tentar deixá-los prontos. Ei, você tem essa quantia de tempo e você tem que fazer isso, isso, isso. Você pode fazer? Faça uma pergunta. E ela disse, todos 3 estavam prontos no horário, completamente vestidos, o que nunca tinha acontecido na minha vida inteira. Você me deu essa ferramenta quando eu fui para uma das minhas primeiras classes, você me deu essa ferramenta com o Dar, que é autista, e eu sei que você falou de esportes, e ele está em time de futebol em Toronto, é onde que o autismo dele se destaca, sabe? E eu sei que ele não teria esse futuro se não fosse por essas ferramentas, então isso é ótimo, eu estou muito feliz, realmente é. Sim, é sim. É assim. Então, obrigada por estar na minha vida, por trazer essas ferramentas para o mundo. Obrigado por você por estar na minha vida e ser autista que você é. E diga olá para o seu marido autista por mim. Eu o adoro. Eu vou e ele te adora também. E venha se juntar a nós, se isso for um chamado para você. Você sabe, nós confiamos que você vai saber se você requer estar lá.
Sim, Gary diz, e apenas olha e pergunta, será que eu sou autista e estou tentando negar? Porque talvez você tenha alguns talentos e habilidades que você não tenha se dado conta, ok? Exatamente. Muito obrigada. Beijo. Obrigado. Tchau, docinho. Se cuida. Tchau. Tchau.